Hoje vamos falar sobre planográficos, que é um processo de impressão dividido em litografia, offset, impressão digital e impressão híbrida. Nosso grupo é composto por Gustavo Henrique Brandão de Shimura, Letícia da Silva Costa e Tatiana Aren Souza Adão. A seguir, cada membro vai falar sobre determinado processo. Planográficos ou planografia é um processo de impressão que consiste na incompatibilidade recíproca entre água e substâncias gordurosas, de modo que as zonas impressoras sobre a forma atraem a tinta gordurosa e repelem a água, e as zonas não impressoras fazem ao contrário. Através de fenômenos físico-químicos de repulsão e atração dos elementos utilizados que no caso são a tinta e a água, nesse processo de impressão, se alojam nas áreas gravadas para sua reprodução no suporte, sendo assim sua matriz plana, como nos exemplos offset e litografia, entre outros, que vão ser citados nesse trabalho. Já que vamos falar sobre a planografia, nada mais justo que citar sobre a litografia, que é um dos processos que existem dentro desse meio. A litografia é um processo que consiste entre usar pedra polida, o papel, e então você usa materiais que possuem gordura na sua composição para poder passar a imagem para o papel, e então utilizando a pedra e o material gorduroso. Para fazer esse processo, era utilizado um rolo, que era conhecido como uma prensa litográfica, que ia deslizando no papel, que era pressionado na pedra. Então, quando a imagem era imprimida no papel por meio da gordura, o excesso de tinta era todo retirado com água, já que tem o fundamento de que água e gordura não se misturam, assim não ia estragar a imagem impressa. Assim que o processo de impressão era terminado, a pedra que foi utilizada durante o trabalho era posta num processo de acidulação. Nesse processo, era eliminada toda a gordura que foi utilizada durante o processo e permitia que a pedra guardasse mais água no meio do seu material. E assim, a pedra poderia produzir mais materiais desse único desenho para fazer vários exemplares. Com isso, o desenho que foi utilizado no meio do processo era mantido na pedra e assim ela poderia fazer várias cópias dela. Então, isso pode-se dizer que a litografia é um processo que vai permitir que tenha um contato direto do artista nisso e mantendo o desenho de forma espontânea e clara. Hoje eu vou falar sobre um tipo de impressão chamada offset. O offset é o principal tipo de impressão conhecido no mercado gráfico, sendo utilizado em folders, cartões de visita, cartazes e livros, etc., pelo uso de folhas 1 por 1 em suas impressões, sendo ideal também para revistas, jornais e matérias que tendem a exigir altas tiragens. A impressão consiste na repulsão entre a água e a gordura, que não se misturam, tendo sua matriz plana e não necessitando de relevo algum para que a tinta, que é gordurosa, se aloje nas áreas cravadas com as imagens que devem ser impressas, pois a umidade que se aloja nas demais áreas impede que ela se espalhe e borre essas imagens. Agora eu vou explicar sobre o processo de impressão. Inicialmente, utiliza-se uma chapa metálica fotossensível, onde uma de suas partes atrai a gordura com a tinta e enquanto as outras partes atrai a água, fazendo com que o papel não fique molhado. Depois disso, essa chapa é colocada juntamente a um cilindro, que acaba rolando outro menor contendo tinta. Assim, essa tinta acaba aderindo à superfície da imagem e após esse processo, um outro cilindro de borracha passa por cima de tudo, de modo a possibilitar uma melhor fricção ao papel. Por fim, o papel passa pelos cilindros e a imagem é finalmente impressa no suporte desejado, que pode variar de diferentes tipos de papéis até alguns certos tipos de plásticos. Agora eu vou falar sobre duas máquinas no processo de impressão offset, que no caso são algumas máquinas de planas e rotativas. As planas, com o uso de folhas retas, 1 por 1, ideal para a impressão de cartazes, folders, livros e panfletos, etc. Como eu citei no início da gravação minha de folhas 1 por 1, que são ideais para esse tipo de processo, de impressões de cartazes, folders, etc. E outro tipo de máquina é a rotativa, que utiliza papel em bobina, ideal para trabalhos de grande tiragem, como também citei, como jornais e revistas.
Agora eu vou citar alguns tipos de benefícios da impressão offset, que no caso é a impressão rápida, alinhamento entre qualidade e custo, que ela tem um bom custo para uma qualidade boa nessas impressões. A pouca interferência humana nas impressões, no funcionamento da máquina, no caso, que apenas o ser humano vai lá quando, para alterar as cores ou a quantidade de água, para, ficar de boa a máquina. Agora a avaliação do que, pode ser usado como material para imprimir, que vai de diferentes tipos de papéis até alguns tipos de plásticos. E também ela é perfeita para grande quantidade de alta produção, eu não sei se tá assim, mas cartões de visita, algumas coisas que eu citei atrás. E é isso. Muito obrigado. Eu sou a Tatiana e eu vou explicar o processo de impressão digital. Bom, esse modelo de impressão surgiu nos anos 90 com o avanço da tecnologia dos computadores e é o modelo atualmente mais prático. E como ela funciona? A impressão digital ela tem dois modelos de impressão, que são as que funcionam a jato de tinta e as que funcionam a laser. O processo de impressão digital a jato de tinta funciona a partir da entrada de informações digitais que vão direto para a impressora de produção. E como que as figuras e os textos são reproduzidos exatamente da maneira que estavam no arquivo? Bom, os molters têm um algoritmo que faz o posicionamento exato de cada gota na posição certa e distribui até 36 mil gotas por segundo. Essas gotas são extremamente pequenas e permite posicionamento preciso de até 33 delas para cada ponto de cor na página, permitindo assim a imagem de maior qualidade possível. E a impressão a laser, como ela funciona? O princípio de funcionamento da impressora laser é a energia estática. Primeiro a impressora vai processar a imagem enviada pelo computador e aí tem um cilindro que fica dentro girando, fazendo uma carga elétrica positiva. Aí vai entrar em ação um laser da impressora que vai tirar partes da carga do cilindro para formar a imagem. E aí um pozinho fino chamado toner, que é composto por carbono e polímero, ele vai ser a tinta que vai preencher a imagem nos espaços descarregados. Aí a impressora ela puxa o papel e o papel é recarregado com energias negativas assim que entra dentro da impressora. O papel vai passar por debaixo do cilindro e vai receber a imagem, que ainda vai estar com um pozinho, e esse pozinho será fixado no papel com calor. Impressão híbrida. A impressão híbrida é um mix de unir as vantagens dos sistemas offset e digital. A ideia é unir os processos na realização de um trabalho ou processo que precisa ser feito. A diferença das duas impressões, do offset para digital, não implica a qualidade do trabalho final. As particularidades de cada processo é fundamental para a realização da impressão híbrida, que junta tanto aquele processo de água e tinta quanto o digital lá da impressão. Obrigado, é isso.